Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, 17 de junho de 2022, vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Nossa imagem no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e também a versão rádio/podcast disponível lá no site do BocNews. O programa desta sexta-feira vai, é claro, falar sobre a expectativa para Santos e Bragantino neste sábado, 9 da noite lá na Vila Belmiro. Estarei lá, né? Eu e o produtor, que faz aniversário no domingo, vai fazer 17 anos, estaremos lá, fazia tempo que ele não ia na Vila, então nós vamos ao jogo. Só espero que a minha maré de azar tenha ficado no jogo do Sub-20, né? Eu fui lá ver o Sub-20, o Santos perdeu a primeira, mas olha, amassou o Água Santa, meteu 2 bolas na trave, teve um monte de chance. Gostei do que vi em termos de futebol, de resultado não. Então gastei o pé frio todo na quarta-feira e espero que não. Espero ver uma boa vitória do Santos contra o Bragantino neste sábado, até porque é importante para manter a sequência positiva dos 2 jogos fora de casa. E depois para encarar as partidas contra o Corinthians na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Eu também hoje vou falar muito e por isso trouxe um especialista. Daqui a pouco a gente vai apresentar o especialista em arbitragem. A gente vai falar sobre a arbitragem de amanhã, sobre o VAR, a tecnologia que é utilizada no Brasil, se é boa, se não é, qual é o problema que existe técnico em relação ao VAR no Brasil e a arbitragem como um todo, né? Porque é muito comum a gente reclamar depois que acontece algum problema. Então a gente até vai falar antes para esclarecer um pouco o torcedor em relação a essas questões da arbitragem, hoje a desconfiança que existe em relação a apostas no mundo do futebol e tal. Então a gente vai falar muito sobre isso. Eu só queria, dentro desse editorial, dizer o seguinte: eu vi outro dia uma matéria, um documentário até, mostrando a inauguração do Pacaembu em 1940, sem o tobogã, em que o público deu 70 mil pessoas, né? Como a gente viu o Maracanã na final da Copa de 50 com 200 mil, como viu Santos e Flamengo na final do Brasileiro de 83 com 153 mil pessoas, como já vimos Morumbi com 120 mil pessoas, como nós já vimos a Vila Belmiro com 32 mil, com 26 mil, com 25 mil, e aí o estádio foi encolhendo, todos foram encolhendo, né? A não ser essas arenas mais modernas, que elas já nascem com uma capacidade de público pré-estabelecida e tal, e venda online, ok, né? Mas os estádios foram encolhendo. Dizem que por questões técnicas e de segurança, melhor dizendo. O Santos correu atrás de um laudo para tentar jogar contra o Táchira na Vila Belmiro pela Copa Sul-Americana. Até aí ok. Mas se o bombeiro está dizendo que cabem 20.300 pessoas na Vila Belmiro, eu quero ver qual vai ser a carga de ingresso para o jogo. Não me venham com papo de 16.200 ingressos. Não me venham com papo, porque se tem um laudo do bombeiro dizendo que cabem 20.300 bumbuns sentadinhos em Urbano Caldeira, não faz muito sentido vender 16 mil para dar 14, 13, não faz muito sentido, né? Então eu espero que a carga de ingressos ela seja, se com laudo de 16 anterior colocava 14, acho que com laudo de 20 dá para botar 17 mil pelo menos. Ainda sobra 3 mil de segurança. Então eu gostaria de ver, claro, vai depender da ida do torcedor, né? Se ele lotar o estádio. Acho que se vier de 2 vitórias contra o Corinthians, o torcedor vai se empolgar. Mas eu queria ver se vão colocar 17 mil lugares à venda. Porque, desculpa, por mais segurança que exista, senão daqui a pouco a gente vai estar discutindo aqui a Vila Belmiro reformada para 30.450 e quando venderem tudo, o estádio dá 27 mil pessoas. Aí vão 5 mil lugares para onde? Para o Espaço Sideral? Né? Então, assim, já que o Santos correu atrás disso, que então comece a vender mais ingresso, por exemplo, num próximo clássico,
Na volta, na Copa do Brasil, Santos e Corinthians é torcida única, que se vendam 18 mil ingressos. Por segurança, com voto, só vai sobrar 2 mil e o Santos ainda vai ganhar um dinheiro, né? Então tá aí o Santos correndo atrás desse, já tem o documento, né? Atestando que cabem lá 20.300 pessoas e não 16, 17, 18 mil como tinha no laudo anterior. Então eu espero que vendam mais, porque senão vai fazer o quê? 5 mil lugares dando sopa? Ah, mas tem ponto cego. Eu entendo, mas tem 5 mil pontos cegos na Vila Belmiro? Ah, mas tem as cadeiras. Não, contando com isso, coloca lá o ingresso disponível para a cadeira. Quanto? É X, mais carga total, 17, 18 mil. Então assim, vocês me desculpem, eu nunca aceitei essa redução que houve por motivos de segurança, por centimetragem do assento, número de cadeiras que é colocado no estádio. Isso aí para mim é tudo balela, é tudo papo furado. Porque se uma semana atrás cabia 16 mil e agora cabe 20, é porque foi medido. Então se tem 20 mil assentos, você tem que vender 20 mil ingressos. Ou por segurança, 18, 17 mil, alguma coisa do gênero. Tá certo? Se não acontece do torcedor ficar do lado de fora, querer comprar e não ter, porque por segurança venderam 5, 6 mil ingressos a menos. Sei lá. Não sei se eu estou exagerando, mas eu acho um absurdo que esse tipo de coisa aconteça. Tá certo? Divide a tela, meu caro Felipe Brandão. Deixa eu apresentar meu convidado. Está aqui o professor Rafael Porcari, o homem dos artigos, que ele divulga sempre sobre arbitragem, futebol, outros temas lá no Twitter especialmente. Ex-árbitro, comentarista esportivo e que, olha, se a gente pudesse falar só o que os 10 minutos anteriores aqui ao programa a gente ficou papeando, olha, ia ter pano para manga aqui, né, nessas histórias relativas à arbitragem. Então, eu vou começar o programa de hoje agradecendo a presença aqui do Rafael Porcari e já dizer que o árbitro que vai apitar o Santos e Bragantino amanhã, aliás, ele está em Bragança, o Rafael pode falar também sobre o clima lá em Bragança do adversário do Santos para este sábado. O árbitro que vai apitar aqui, você ficou preocupado com ele? É isso, Rafael? Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Alex, a todos os amigos que nos acompanham. Pois é, apitará Douglas Marques das Flores. O Douglas é um árbitro muito irregular, com 36 anos de idade, já tem um bom tempo de carreira na federação, mas não consegue deslanchar. É o típico do árbitro que vive o problema de má gestão de carreira, tanto na Federação Paulista quanto na CBF. Nós não temos novos árbitros, então você tem que ir jogando a turma e querendo que eles aprendam a apitar o campeonato rolando. O Douglas apitava a 4ª divisão estadual, jogaram ele na primeira, não deu conta do recado, voltou para a Série 3 e foi indicado, estando na Série 3, para o quadro nacional, para a CBF. Então, de repente, o cara está apitando, com todo respeito às equipes, mas Marília e Taquaritinga, e vai para o Maracanã apitar Fluminense e Ceará, que foi o que aconteceu com ele. Ele não deu conta do recado. Nesse ano, a Federação Paulista, no Campeonato Paulista, deu muitos jogos para o Douglas e confiou a primeira final do Paulistão. São Paulo 3, Palmeiras 1. Onde ele cometeu uma bobeada lá, um pênalti daquelas bolas que esbarram na mão do jogador, mas não comprometeu a partida em si, mas foi mal. No Campeonato Brasileiro, ele apitou 4 jogos nesse ano. E para ele, Santos e Red Bull Bragantino, terá um grande teste. Porque são duas equipes que têm sistematicamente e com razão reclamado de más arbitragens. O Douglas, esse árbitro, ele é muito irregular tecnicamente. Então me preocupa a condução da partida, já que em tese, tanto o Santos como o Bragantino estão nervosos e não querem erros a favor, eles só querem não ser prejudicados. Eles só querem algo básico no futebol, que é uma boa arbitragem. Pois é o que todo mundo quer, não ser prejudicado, né? E aí, Rafael, antes de falar de futebol e tal, e a tua presença aqui é importante por isso, a gente até ia ter uma outra participação aqui no programa hoje, que seria interessante, mas enfim, por um problema de última hora não foi possível.
A gente estava conversando aqui antes do programa sobre o VAR brasileiro. Qual é o problema do VAR brasileiro? Se ele é meramente interpretativo, se o problema é de software. O Rafael me trouxe um outro detalhe que é muito importante e que vocês devem prestar atenção. Por que os caras olham para o VAR e conseguem errar o que eles estão errando? O lance do Santos contra o Ceará, por exemplo, é um negócio surreal. Os dois jogadores se agarram, né, e o árbitro resolveu anular o gol do Léo Batistão, dando falta no meio de campo naquela oportunidade. Outros lances dão margem a interpretações das mais variadas, acaloradas, o impedimento do gol do Bauerman contra o Internacional. Quase ninguém acredita que aquela decisão foi correta. Eu, por exemplo, acho que foi incorreta, não sei o que o Rafael pensa. Eu sempre ouvi aquela história na dúvida pro ataque, e por mais que o cara na cabine do VAR tenha dito, olha, o impedimento, eu não sei se ele tinha certeza daquilo. A gente olhando não consegue ter absoluta certeza. E aí se discutiu o ângulo da câmera, a posição das linhas do campo e tal, e eu acho que isso vai ao encontro do que o Rafael vai dizer agora. Por que o árbitro de vídeo no Brasil, Rafael, dá tanto problema? Parece que a gente tem mais problema agora do que antes, quando não tinha, né? Porque em outros países funciona que é uma maravilha, na Inglaterra funciona super bem. Por que a gente tem tanto problema com o VAR? O software é ruim ou não? Não, o software é da mesma qualidade do que no estrangeiro. O programa do VAR não é ruim. Nós não temos esse problema, não está defasado nada. O problema é a instalação dos equipamentos, como eles são aferidos, a qualidade dos técnicos que instalam esses equipamentos. Porque você, por exemplo, já teve jogo em São Januário e o cara não conseguiu colocar na linha as câmeras do VAR. Nós tivemos um estádio maravilhoso, bonito, novo, como o Allianz Parque, que alegaram que tinha ponto cego, então dava prejuízo ao VAR usar algumas imagens. Esse é um problema. O segundo grande problema, a qualidade do VAR brasileiro. Nós tivemos por um bom tempo o Sérgio Correia da Silva como desenvolvedor de novos talentos do VAR. É um cargo com nome bonito, né? Em tese, vamos ter VAR voando aí, fazendo de tudo. E ele era da seguinte filosofia: demore o tempo que for na cabine do VAR. O VAR tem que tomar a decisão correta. Então nós temos dois erros que vão contra o que a FIFA pedia. Não é para demorar na cabine do VAR, a FIFA não quer isso, e a decisão tem que ser do árbitro, não do árbitro de vídeo. O VAR é um assistente, como bandeira, ele só dá a dica, a decisão é do árbitro. Eu fico muito preocupado quando, num lance de pênalti, ou num impedimento, como esse você bem citou, do Santos Internacional, quando o árbitro não vai de pronto na cabine e tira dúvida. Por quê? Nós temos a seguinte recomendação, e quem nos acompanha, preste atenção nisso. Na circular do VAR, que determinou a existência do VAR, há 5 itens falando sobre os lances que o VAR tem que ser usado. Conferência de pênaltis, conferência de gols, confusão de atletas expulsos ou não, e cartões vermelhos que obrigatoriamente deveriam ser aplicados e o árbitro se equivoca. Não é que o VAR vai mudar a decisão, ele vai chamar o árbitro para que ele reveja esse lance por um suposto equívoco. Não é reapitar a partida. E um ponto em destaque na sequência é lances interpretativos, como, por exemplo, isso é importante, impedimentos ajustados. Onde não exista clareza da imagem, deve permanecer a decisão de campo. Se você tem um impedimento duvidoso, que você vai ficar discutindo, a imagem, o pezinho está na frente, é o dedão ou não, não vai perder tempo em discutir. Prevalece o gol, a decisão do campo. E nós estamos desprezando isso. O lance do Santos e Internacional é perfeito, é o erro perfeito que a FIFA já puxou a orelha da CBF, por exemplo. Isso é uma informação, Rafael, em relação a esse jogo? Santos e Inter ou genericamente? Puxão de orelha da FIFA, não, já puxou por lances semelhantes.
E esses lances semelhantes são idênticos ao do Santos Internacional. O Máximo Bussaca, que é um dos homens fortes da arbitragem da FIFA, ele chamou a atenção da CBF. Vocês estão querendo apitar outro esporte. O VAR é para intervir nessas 4 situações específicas. Lance de impedimento ajustado, não pode o VAR determinar. Mas está o pezinho, a ponta do pé... Não está claro, teve dúvida, segue a decisão de campo. O lance de Santos e Internacional é o lance perfeito de não cumprimento da orientação da FIFA. Aí, e só voltando, Rafael, tá certo que o técnico do Santos, o Fabian Bustos, ele anda muito reclamão, tá usando muito a muleta dos erros da arbitragem para justificar, às vezes, as más atuações da equipe, mas eu acho que em alguns pontos ele tem razão. Por exemplo, no lance do Santos Internacional, o árbitro estava na frente do lance, ele não estava longe, ele não teve a visão atrapalhada, tanto é que ele faz o gesto, eu vi, segue, não foi nada. Tem esse gestual. Quer dizer, ali houve uma decisão clara do campo. Tudo bem, o árbitro de vídeo viu que teve um puxão, mas foram 2 puxões claros, do Julio e do jogador do Ceará também. Quer dizer, aí a decisão de campo ela é alterada pelo árbitro de vídeo, num lance em que o árbitro de campo estava na frente da jogada. Por isso que às vezes as pessoas dizem, então daqui a pouco não precisa mais de bandeira. Para que precisa de bandeira? Para levantar? Porque depois o árbitro de vídeo vai lá checar, né? Então, sim, assim, esse é o tipo de coisa que revolta e que leva, por exemplo, o torcedor a fazer ilações com teoria da conspiração de que querem derrubar o Santos, que é esquema com site de aposta, porque tem que dar o resultado XYZ para alguém ganhar dinheiro. E não é possível, Rafael, você conhece muita gente nesse mundo da arbitragem, os próprios árbitros e a gente da confederação, da federação, que as pessoas não estejam atentando para o detalhe de que esse tipo de erro cabeludo, crasso, absurdo, isso depõe contra o produto. O cara deixa de ir no estádio, o cara deixa de ser sócio, deixa de acompanhar pela televisão, porque ele não sabe se está tendo lisura. Eu não acredito nisso, mas as pessoas elas têm essa coisa de teorizar os piores cenários. Se não houvesse entendimento, daqui a um tempo, daqui a um médio prazo, como é que o torcedor vai acreditar no produto futebol desse jeito, hein, Rafael? Pois é, perde a credibilidade. E essa credibilidade que está sendo perdida se deve também muito às más orientações aos árbitros e ao VAR. E denigre o produto, você vai desvalorizar. Todo lance. É cansativo você ver numa partida de futebol e a gente que milita na área da arbitragem, que apitou e tudo mais, você vê determinados lances em que o árbitro está jogando a responsabilidade para o VAR. O lance do puxão de agarrão. Não só específico nesse jogo, que o Fábio Bussan tem razão em reclamar, mas veja só, já há uns 2 anos a FIFA orientou que nem todo puxão, nem todo agarrão é falta. Você tem que impedir um atleta de continuar a jogada, e esse atleta que sofreu o puxão não pode desistir da jogada. Quem vai ter a melhor percepção disso? O árbitro. O árbitro está perto do lance. Ele tem a noção da velocidade, da intensidade, se é um migué do jogador ou se é uma falta real. O VAR, sentadinho, com a cabine, com ar-condicionado, uma aguinha, um energético do lado, ele não tem esse envolvimento do jogo. Ele não tem o clima do jogo. Então você parar uma imagem como de agarrão ou de puxão e ficar assistindo, olha, ele está puxando, teve força ou não para empurrar? Não dá para o VAR ver isso. E não é para o VAR ver isso. O problema é que o VAR quer ser protagonista e o problema maior ainda é a insegurança dos árbitros. Mais ou menos funciona nesse esquema e tem funcionado assim, exceto um ou outro árbitro da FIFA. Se a cabine me chamou, é porque ele viu alguma coisa. Vou jogar a responsabilidade para ele. Qualquer coisa não fui eu que errei. Foi a cabine do VAR que me iludiu. Nós tivemos na final do Campeonato Paulista, no segundo jogo, o Rafael Klaus apitando.
Veja que interessante, no primeiro jogo, este árbitro que apitará Santos e Red Bull Bragantino, tudo que o VAR falou, ele foi na do VAR e mudou suas decisões. No segundo jogo, o VAR mandou verificar uma bola que bate na mão de um atleta lá, nem lembro quem é, o Klaus na hora de pronto. Não, o lance é meu, eu tô na frente, segue o jogo. Não parou tempo com o VAR e não tomou uma decisão errada. Então nós temos todos esses problemas, má orientação, VAR que quer ser protagonista, apitando lances que ele não tem condição de avaliar e árbitros jogando a responsabilidade. Olha, tem... e desculpem, você me falou ainda das casas de aposta. Tem lance que você vê que o erro é tão cabeludo, é tão infantil, e realmente você fica pensando, será que não tem alguma coisa por trás, algum interesse? Mas não é, a gente não pode pensar que tudo é má fé, que é tudo teoria da conspiração, senão a gente vai ficar louco, vai perder a graça do esporte, como muitos vão perdendo, deixam de ir ao estádio, desligam, mudam o canal da televisão. Tem tanta concorrência para o futebol hoje, teatro, streaming, cinemas, parques. Então você tem que fazer uma coisa bonitinha no futebol, senão não vai atrair ninguém. Até porque aqui não vai dar tempo da gente entrar muito nessa história, mas o que a gente conversou antes aqui, tem investigação em segunda divisão do futebol paulista, já houve a máfia da loteria na Itália, lembra? A Juventus se lascou nessa história aí, e o Rafael estava me dizendo aqui nos bastidores que a Inglaterra, a Premier League, ela está discutindo se essas casas de apostas, esses sites de apostas poderão patrocinar o evento futebol lá, justamente para não ter ilação, para ninguém discutir a lisura do processo. Agora também vou te contar, se sair site de aposta hoje do futebol brasileiro, vai ter um monte de clube que está lascado. O Santos é um deles, que tem um patrocinador desse, né? E outros tantos. Acho que todo time tem um patrocinador que é site de aposta. Eles estão botando dinheiro nos clubes e nas próprias competições. Está lá nas placas nos estádios, tem patrocínio de casa de aposta. Tem canal de televisão, canal no YouTube que tem patrocínio de casa de aposta, de site de aposta. Os caras estão em tudo, entendeu? Então, não sei, eu acho que não existe isso assim em grande escala. Pode acontecer? Pode, como acontecia antigamente. Rafael sabe disso. No passado, quando não tinha 50 câmeras, tinha jogo que não era nem transmitido, jogo fora do Brasil que o Santos do Pelé era prejudicado e tudo, que o cara estava na gaveta. Árbitro comprado, cansou de ter, né? Mas até provar, às vezes demorou décadas. Né, como aquelas histórias lá do Santos contra o Independiente da Argentina, que depois veio à tona. Justamente, né? Quantos anos pra gente descobrir isso, que era uma coisa que a gente sabia, imaginava, não é bobo, mas que, enfim, depois de décadas aparece um documento, um relato, uma gravação. O Edilson Pereira de Carvalho em 2005, né? Que ele veio aqui na Vila para meter a mão no Santos, mas disse, não deu para fazer nada porque o Robinho e o Giovani jogaram demais aquele dia. Então, assim, que pode ter... Claro, a corrupção ela está em todos os setores. O futebol não é isento disso, né? Mas você dizer que existe uma grande teoria para rebaixar o Santos ou para o Flamengo ser campeão, ou aquela, estava brincando com o Rafael aqui da Copa de 98, o Brasil vendeu a Copa de 98 para poder sediar de 2014, os negócios surreal, né? Que, enfim, que as pessoas acreditavam. É o seguinte, a gente vai falar um pouco do futebol também daqui a pouco, já que eu disse o Rafael está aqui com a gente direto de Bragança Paulista, mas tem algumas coisas específicas em relação à arbitragem. Eu vou ter que dar um salto aqui nas nossas mensagens. O Fabiano Ionta, por exemplo, bom dia, Alex. Se possível, questione a precisão do VAR com relação à quantidade de frames por segundo. Neste aspecto, não seria adequado trabalhar com uma margem de erro ao se traçar as linhas? E aí, Rafael, aproveito e emendo o seguinte, o árbitro de vídeo nesses lances de impedimento, às vezes 1 centímetro, 2, porque dizem assim, o jogador tirou proveito da posição dele para fazer o gol. O Marinho contra o Bragantino no Campeonato Paulista, né, que o chute do Jean Mota de fora da área é o gol, aí traçam-se uma linha que pega as costas do Marinho, ele estava de lado, deram o impedimento. Como é que o jogador do Santos tirou vantagem da jogada porque ele estava com as costas, né, um negocinho assim de nada? Enfim, essa questão dos frames aí que o Fabiano Ionta perguntou, sim, Rafael. É o problema a questão dos frames, sim.
Primeiro, nós temos a questão de como parar a imagem, parar no frame certinho a imagem, e isso já mostra que a decisão de campo devia prevalecer. Porque se você tem dúvida se para um pouquinho antes ou um pouquinho depois, em um lance de impedimento ajustado, claro, nós não estamos falando dos impedimentos claros. Você vê uma perna inteira na frente. Nós estamos falando da questão de centímetros ou até menos do que um centímetro. Se você tem essa dificuldade de parar, o bandeira de vídeo, que é o AVAR, porque tem o AVAR e o AVAR. O AVAR tem que comunicar ao árbitro. Lance ajustado deve prevalecer a decisão de campo. Porque o centímetro, já falei dessa circular, não pode ter. A outra situação, a grossura das linhas. A Premier League, a contragosto da FIFA, ela engrossou as linhas. Então, os lances mais duvidosos, todos estão valendo. Mas não são que lances que estão irregulares e que passaram a valer. Eram lances que você tem dúvida, então o bom senso manda seguir. E também o terceiro fator, a qualidade de quem traça a linha, né? A FIFA está muito preocupada com isso. E na Copa Árabe já realizou os testes com impedimento por inteligência artificial. Um conjunto absurdo de sensores que querem dar precisão ao impedimento. Nessa última reunião da FIFA, em que mudaram algumas coisinhas da regra, até se você quiser abordar isso mais tarde, se sobrar tempo, lógico, mas uma das propostas é o impedimento por inteligência artificial, que pode ser ou não usado na próxima Copa do Mundo. Esse conjunto de sensores diminuiria muito esse problema do árbitro de vídeo ter que traçar a linha e o bandeira de vídeo corrigir essa linha. Pode ser, né? No FIFA e no PES, quando a gente joga videogame, quando dá impedimento, a gente nem discute, porque é o software, ele está dizendo, você está impedido, não tem como, né? O Reinaldo Vieira está dizendo aqui, puxa vida, Alex, como esse rapaz Rafael nunca participou das tuas lives, excelente analista, traga-o mais vezes. Então, o Reinaldo, o Rafael já esteve com a gente aqui uma vez, mas faz muito tempo, né? Realmente foi uma falha minha não ter convidado o Rafael, ainda mais o Santos, que a arbitragem é sempre tema importantíssimo. Se for assim, eu tenho que contratar o Rafael para estar aqui toda semana, praticamente, para falar com a gente, porque em jogo do Santos, aliás, tomara a Deus que não aconteça nada amanhã, viu? Tomara a Deus que amanhã seja bastante tranquilo. E o Fabiano de novo. Existe um problema já para essa previsão do jogo, porque assim como o Busta reclama bastante, o técnico do Santos reclama, o Maurício Barbieri do Bragantino é um dos recordistas de cartões amarelos. E olha que interessante, eu me lembro do Barbieri quando era Red Bull Brasil, eu optei o jogo dele, mas era um cara chato que dói. E fora das quatro linhas é um cara bacana. O futebol transforma as pessoas. E agora o Red Bull Bragantino tem reclamado muito das arbitragens, fez protesto formal na CBF, e assim como o Santos, ele se sente prejudicado. Algumas queixas com razão, outras não. Me preocupa muito um árbitro que não tem autoridade, como Douglas Marques, estar escalado em um jogo como esse. Se você pegar a sequência de escalas, a relação dos árbitros escalados, ele é entre aspas, o mais fraquinho da rodada, né? Não, e outra, ainda mais com dois reclamões, né, como o Barbieri e como o Fabian Bustos, mas tem o seguinte, tem um detalhe aqui na Vila Belmiro, é que ele não vai estar no banco, mas ele vai estar num camarote que é colado no banco de reservas, que é o Serginho Chulapa. Eu lembro do Barbieri quando ele foi técnico do Flamengo, o Serginho foi na direção dele, o Serginho só queria conversar com ele saiu correndo apavorado, achou que o Serginho ia dar um safanão nele, né? Claro que o Serginho não ia fazer isso, mas ele já tem um pavor, né? Ele já tem um medo do Chulapa. Ele não vai estar no banco, mas ele está pertinho, então o Barbieri que cuide lá do coque samurai dele, deixe de molho lá, porque o Chulapa está por perto. Cabelinho horrível, por sinal. Então ele que deixa o coque samurai de molho, porque o Serginho Chulapa está na área, tá certo? Enfim, olha, tem outras perguntas aqui do pessoal, daí na sequência eu vou lendo tudo direitinho, porque a gente precisa ir para o intervalo e vamos falar um pouco de futebol, né? Vamos falar do time do Santos para esse jogo deste sábado, pode ter novidade aí, pode ter o Lucas Braga na lateral direita, deve ter o Velasquez, o Maicon tá fora, né? Definitivamente tem uma lesão muscular aí, e o Batistão tá treinando numa dessa volta à equipe. A gente vai no intervalo rapidinho e volta em 1 minuto e meio, até já.
Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo de Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do Boc News. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. 12:03, de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi Unimais Metropolitana também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências que subiram a serra na capital paulista, Grande São Paulo e ABC, e com a incorporação do Cicobi Santa também em importantes cidades do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, tá certo? Campeonato Brasileiro que ontem teve término de rodada com a goleada do Palmeiras de virada sobre o Atlético Goianiense por 4-1, São Paulo perdendo para o Botafogo por 1-0 e o Avaí, que passou o Santos na classificação, bateu o Fortaleza por 3-2. Aliás, o Fortaleza está lá em último lugar só com 7 pontos, é um time que não está transformando em pontuação o futebol que demonstra. Aliás, essa é uma das nossas um dos nossos questionamentos em relação ao Bustos, o técnico do Santos. O Santos às vezes mostra um bom desempenho e não consegue resultado. Terça-feira nem teve um desempenho tão maravilhoso assim, mas conseguiu ganhar da equipe do Juventude. O campeonato tem neste final de semana, neste sábado, às 7 da noite, Cuiabá e Ceará, Santos e Bragantino, 9 da noite, torcendo para não chover, né? Estarei lá no 1 e 2, quem quiser, estou lá pelo retão, tá certo? Eu e o produtor. Às 4 da tarde do domingo tem Atlético Mineiro e Flamengo, Corinthians e Goiás também às 4, a mesmo horário do clássico Curitiba e Atlético Paranaense, Internacional e Botafogo às 18, mesmo horário de Fortaleza e América, Atlético Goianiense e Juventude, clássico dos desesperados. Às 7 tem Fluminense e Avaí, e na segunda-feira, 8 da noite, tem São Paulo e Palmeiras. O Santos por aqui, como eu disse, deve ter o Marcos Leonardo começando a partida. Aliás, eu vou dizer aqui um negócio rapidinho. Ontem, lá na live do Esporte por Esporte, à noite, o Wagner Frederico e o Raleigh Rodrigues entrevistaram o empresário do Marcos Leonardo, porque teve esse papo aí que o Veloso cravou, que o Marcos Leonardo estava vendido para o Grupo City e tal. Aí, uma entrevista ótima, super oportuna, quem puder acompanhar, veja lá. O empresário do Marcos Leonardo falou que não tem nada hoje. Só que na janela daqui a um mês ninguém pode garantir nada. Teve gente que interpretou assim, então tá vendido. Eu não vi essa interpretação. Até porque é o seguinte, e ele lá no meio da live em algum momento falou que o mercado hoje é diferente e tal, 10 milhões de euros é um bom negócio. O Santos vai ter que ter com o empresário do Marcos Leonardo e empresários do Marcos Leonardo a mesma postura que teve para renovar, né? Em defender os interesses do clube em primeiro lugar. Se vier uma proposta ok, que o Santos ache plausível para que ele seja vendido, 30 milhões de euros, tudo bem, paciência, o jogador quiser ir embora. Agora, se vier com dinheiro de pinga, não adianta o empresário vir com esse papinho furado de que o mercado está diferente, não sei o quê, né? Ele falou do jogador, falou, de certa forma criticou a diretoria pela postura, mas assim, a diretoria do clube defende o interesse do clube, o empresário defende o interesse do jogador.
A única diferença é que o jogador está no clube desde que ele tinha 10 anos de idade. O empresário pegou ele com que idade? Com 15, 16, 17 anos? Ele não foi pegar o moleque da base do Jabaquara, né? Ele veio aqui pegar da base do Santos. Então, como aparentemente o empresário me pareceu ter muitas ligações com o Palmeiras, falou do Marcos, falou do Veloso e tal, não sei o quê, eu espero que lá na frente, se vier proposta agora nessa janela, que ele não venha com proposta indecente. 10 milhões de euros para ir jogar não sei aonde ele quer ir. Não, tem a multa. O Santos só vende se quiser, né? Paga uma multa de 60 milhões de euros por 70% que cabe ao Santos, aí não tem o que fazer. Mas se vier com proposta indecente e ficar de birra, não vai rolar. Já estou avisando agora, tá? Antes, se depender aqui do nosso apoio para que não venda, não será vendido. Agora, se vier um dinheiro razoável, o jogador quiser ir embora, é outra história. Mas ele diz que hoje não tem nada. Amanhã é outra história. Também não vejo nada de mal nisso, porque o mercado é assim. Se ele meter 3 gols amanhã, fizer o gol da vitória na Copa do Brasil quarta-feira, fizer mais um gol no final de semana pelo Brasileiro, 2 contra o Corinthians, aí o mundo já está de olho. Pela seleção brasileira também, é lógico que vai vir proposta. Como esse papo aí que estão falando que o Newcastle vem com 35 milhões de euros à vista pelo Ângelo. Ok, apresenta para o Barcelona, que tem um acordo lá. Se o Barcelona cobrir e subir para 40 milhões de euros, não sei, talvez venda, talvez não. Enfim, é o mercado dinâmico do futebol. Então o Santos, que neste sábado pode ter a volta do Batistão, deve ter o Marcos Leonardo como titular, o Sandri, acho que está ok, pode jogar, realmente a lateral direita e a zaga é que são as preocupações. O Lucas Pires cumpriu suspensão, vai voltar à equipe do Santos. E o Bragantino, como é que estão as coisas aí em Bragança, hein, Rafael Porcari? Eu estava comentando outro dia, o Bragantino ele foi eliminado pifiamente da Libertadores, né, da Copa do Brasil também, se eu não estiver equivocado, não classificou para a Sul-Americana. O pessoal fala aqui assim, o Bragantino tem dinheiro, tem projeto, mas não tem pressão. Sabe que não falta um pouquinho de pressão? Isso por um lado pode ser bom, né? Quando vai jogar em determinadas partidas, não é pressionado, consegue um bom desempenho, mas por não ter uma cobrança tão forte assim, às vezes o jogador se acomoda. Como é que está o Bragantino aí, hein, Rafael? Está retomando a campanha boa que tinha, né? A verdade é que passou por uma fase horrível o Bragantino. O problema é que houve um surto de Covid na cidade. Bragança Paulista voltou a apresentar números altos e às vésperas do jogo da Libertadores, aqui em Bragança Paulista contra o Nacional, né? Isso. Foram 3 jogadores afastados por Covid e 2 lesionados. No jogo da Copa do Brasil, jogadores lesionados e machucados e muita contestação com o Maurício Barbieri. A torcida do Bragantino esperou, nesses jogos, tem esperado acabar o jogo, criticado bastante o Barbieri. Porém, o Thiago Escuro, que é o CEO do Bragantino, não demite o Barbieri e fez uma reunião com todo mundo. Nós temos um projeto, nós temos um treinador que está sendo preparado com a linhagem, com a filosofia de trabalho dos outros clubes da Red Bull e não vamos mudar o projeto nesse momento. Existiram, né, 2 eliminações, a torcida ficou brava, respirou fundo, passou o surto de Covid, os jogadores saíram do departamento médico e voltou a vencer. Agora, o Maurício Barbieri continua sendo questionado pelos torcedores. Claro que não é a pressão de um time grande. Isso ajuda muito você dar continuidade para o projeto. E eu tenho certeza que com os resultados e com as eliminações em um dos times grandes, ele teria sido demitido. Mas parece que a boa fase tem voltando e não vai ser muito fácil para o Santos, não, porque quando você volta a jogar com alegria, quando as coisas voltam a dar certo, você tem uma segunda fase de constância. Vai ser um jogo difícil, viu? Até porque é um confronto direto. Se você olhar a tabela, o Santos é o 8º, o Bragantino é o 9º, e as campanhas elas são quase idênticas. Os times têm 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Os 2 ataques fizeram 16 gols. A diferença é que a defesa do Santos tomou 11 e a do Bragantino tomou 13. Então o Santos está na frente no saldo de gols, 5-3.
Então é um confronto equilibrado. E é óbvio que o Bragantino tem um time mais qualificado do que o do Juventude. Por isso que a gente fica preocupado aqui com a escalação. O Bustos já vai ter que improvisar o Lucas Braga na direita, a não ser que ele faça alguma coisa diferente. Outra opção que ele teria era subir o Cadu, do Sub-20 que eu vi no campo, né, bem de pertinho no CT. E o menino é muito bom jogador, né, mas entrar assim na fogueira, claro que ele não vai fazer isso. A outra opção seria colocar o Balieiro de lateral direito, que ele já jogou nessa posição. Então, eu acho que vai depender muito da forma como o Bustos for escalar o Santos. Eu acho que o Júlio deve começar jogando, o Júlio foi bem, o Marcos Leonardo deve começar a partida, o Ângelo tem essa questão de recuperação muscular, não sei se começa, acho que não, se o Batistão pode começar jogando, enfim, vamos ver o que ele vai pensar aí para essa partida deste sábado, 9 da noite, né? Vou ter que comer a pizza mais cedo para chegar à Vila Belmiro, porque eu não vou comer pizza meia-noite, né? Já viu, né? E aqui em Bragança nós não vamos comer linguiça nesse horário também, né? Que é a terra da linguiça. É isso aí, nem aquela pizza de calabresa, né? Que junta as duas coisas, né? Tem uma pizza, aqui é a linguiça bragantina, que é o xodó da turma. Lanche de linguiça bragantina, pizza de linguiça bragantina. É um produto realmente bom e à parte. Mas você falou sobre a escalação do Santos. O Bragantino tem jogado de maneira sempre ofensiva. E essa é uma das críticas que tem sido feita ao Maurício Barbieri. Ele não tem uma constância no setor defensivo. O Bragantino faz 1-0 e ele quer buscar o segundo gol. Ele não se preocupa muito em proteger para garantir 1-0. Tanto torcedores como até a própria imprensa de Bragança faz essa crítica e que não é uma preocupação para a diretoria. Faz parte da filosofia dos times do Leipzig, do Salzburg, do New York. Eles querem que o time daqui jogue como os times de lá. Depende de um monte de fatores, depende do adversário, da cultura esportiva. Então fica difícil. A fragilidade, embora o Cleiton seja um bom goleiro, o Léo Ortiz desfalcou bastante o time, que foi servir a seleção e não jogou nada, ficou sentado, passeou por aí, justamente nesse momento de eliminação do Bragantino. Mas o setor defensivo do Bragantino fica muito exposto. Se o Ângelo puder jogar, se o Batistão, é um diferencial muito bom para o Santos. Muito bem. Olha, eu preciso prestigiar aqui as mensagens. O Eloy Matias Júnior no Twitter disse que abraço, Alex. Amanhã, além de vencer, tomara que ninguém mais se machuque. É difícil, a temporada está muito puxada, né? E o Santos ainda é um dos times que tem menos problema de lesão, né? Nessa temporada, mas enfim, deixa eu prestigiar agora assim na velocidade, na ordem cronológica aqui. O Reinaldo Vieira tinha mandado bom dia. O que acha do Bustos em si? Considera um treinador estrategista? Às vezes sinto falta de sampaulismo nele, sei que não era a primeira opção, mas sinto falta de um algo a mais. Então, Reinaldo, eu acho que o Bustos é um bom treinador, ele não é o Sampaoli, obviamente. Aliás, nem o Jorge Jesus era o Sampaoli. O Jorge Jesus foi contratado pelo Flamengo porque quando olhou o Santos jogando com o Sampaoli que estava jogando, falou assim, bom, se esses caras estão conseguindo, vamos atrás de um aqui que com o time que a gente tem vai dar certo, né? Mas eu acho que ele faz um bom trabalho diante das circunstâncias, dos problemas que o Santos tem. A Adriana Moreira, não adianta ter 20 mil lugares se não lotar, não faz diferença. Então, Adriana, mas é que tá. Se você anuncia que são 14 mil ingressos colocados à venda, quando falo assim, 2 dias antes do jogo, não tem mais ingresso, o cara nem se dispõe a ir comprar no dia seguinte. Ou a boca da bilheteria, como acontecia antigamente, tá passando, tem ingresso para o jogo do Santos, tem mais 1.000 ingressos à venda aqui, vou lá comprar. Então, assim, a gente não pode colocar comportamento do torcedor como parâmetro por uma situação que é no mínimo discutível, né? Se cabem 20.300 e tantas pessoas no estádio, então que se comece a vender a quantidade de ingressos parecida com esse laudo emitido aí que o Santos teve acesso agora. O Benedito Ricardo Filho, boa tarde, família Boc News e Alex Frutuoso. O seu Cino Alves, bom dia, Alex e convidado, um abraço a todos. Confesso que estou surpreso, o VAR saiu fora do brasileiro, o Palmeiras fez 4 gols em menos de 7 minutos, não teve uma análise incrível, né? Não entendi, seu Cino, o que você quis dizer. Eu acho que os lances do Palmeiras não tiveram nenhuma questão aí, mas enfim.
Vamos lá, o Antônio Sérgio. Bom dia, Alex, convidado. O que você acha nesses jogadores serem titulares? Bruninho, Ângelo, Batistão, Sandri e Marcos Leonardo. Tem que jogar os melhores. Fica forte o time, ou o Bustos é teimoso mesmo. Então, Antônio, aí é que tá. O Bruno eu acho que pode ser titular. O Ângelo não tem condição ainda, não tem recomendação do departamento médico. O Sandri pode ser titular, o Marcos Leonardo é titular, ele só não jogou no começo porque ele estava com a seleção e voltou 2 dias depois, né? Então, assim, você está falando de um jogador que já é titular. E o Batistão também depende da evolução dele pós-contusão. O Sebastião Machado, bom dia, Alex, uma vitória amanhã deixa o time na parte de cima da tabela, onde não possa pôr a culpa. Não estamos... Graças à arbitragem tendenciosa. Onde não estamos é por culpa da arbitragem tendenciosa. O Fabiano, e ontem eu já tinha lido aqui também. O Pedro Elias. Bom dia, Alex. Revisar lances de gol até o início da jogada buscando faltas compromete demais a dinâmica do jogo. Faltas fora da área, o VAR não deveria intervir. O juiz está em campo para isso. O que você acha dessa situação? O gol... aconteceu 2 minutos depois, mas teve lá um arranca-rabo na bandeirinha de escanteio do outro lado. E aí o VAR descobriu uma falta lá, Rafael. Excelente observação do nosso ouvinte aí, viu? É o seguinte, a revisão do gol deve ser no lance iminente ao gol. Você não pode revisar um gol em uma falta vencida que o árbitro já tenha permitido a sequência. Então, isso é muito importante. Nós vimos lances sendo de gols anulados aqui. Houve um empurrão, uma jogada na grande área, na pequena, fora da área. O árbitro mandou seguir 2, 3 centímetros, um chute e gol. Tem que validar aquele gol. Aquele lance que já passou 2 ou 3 lances que o árbitro viu, não pode ser revisado. Nesse mesmo jogo, Palmeiras e São Paulo, que eu citei, que o Klaus bateu no peito e mandou o VAR lamber sabão, houve a polêmica de um gol do Palmeiras, de uma falta no meio de campo, que o VAR sugeriu a anulação do gol. As pessoas se esquecem, mas houve uma falta, e houve uma falta mesmo, mas o árbitro seguiu, e a conclusão do gol lá na frente não tinha mais nada a ver com o VAR. Nós precisamos lembrar sempre os árbitros que trabalharão de VAR. Revisão de gol é a finalização do gol e a situação em si. Não a construção do gol lá atrás, início da jogada, do meio campo. Volta a vaidade, a questão do VAR querer ser protagonista. Muito bem, o Eite Mizobi mandou bom dia pra gente, diz aqui o VAR é uma palhaçada. O VAR é bom, o Eite Mizobi, funciona em todos os esportes, em todos os países, só no Brasil que dá confusão. Aliás, como tanta coisa por aqui, né? O Clodoaldo... E um exemplo disso, não teremos VAR brasileiro na Copa do Mundo. A FIFA recusou os nomes, foram indicados. Tem uma balela aí dizendo que ela optou por 2 árbitros ao invés de VAR. Mentira, não entre nessa. Os países desenvolvidos no mundo do futebol, todos estão cedendo 2 árbitros. Não é porque trocamos um árbitro por um VAR. Todos os países desenvolvidos do futebol estão cedendo 2 árbitros e VARs. No caso do Brasil, 2 VARs e a FIFA recusou Wagner Wei e Rafael Trace. A CBF insistiu que não fossem recusados. E a FIFA recusou. Inglaterra terá 2 árbitros e VAR, Argentina terá 2 árbitros e 2 VAR, Uruguai terá 2 árbitros e VAR, só o Brasil que não, pela deficiência. Aliás, esse Trace foi o que estava no árbitro de vídeo de Santos e Juventude, se eu não estiver equivocado. Junto com... Eu não lembro da escala daquele jogo, mas ele foi recusado pela FIFA pela qualidade técnica. Pois é, imagina, e ele acertou no jogo, hein? Imagina os ruins. Se esse que foi recusado pela FIFA é o bom, imagina os que são ruins, né? Olha, o Clodoaldo Oliveira, no país do futebol, que tudo acaba em pizza, olha, não duvidem das casas de apostas. O Cleiton Matos, o Santos precisa ter alguém medindo o scout de apostas para certificar qual é a tendência e qual é o nível dos ganhadores. O futebol não é confiável. O José Silva... Isso daí, o Alex, isso daí é interessante, porque as pessoas acham que as grandes casas de apostas que fariam as artes, as combinações.
As grandes casas de apostas, elas querem credibilidade, Sim. senão o cara não vai apostar nela. A questão da máfia do apito com Edilson Pereira de Carvalho. A denúncia surgiu por parte da casa de apostas, que na época nem podia trabalhar no Brasil, na época que nosso país, a legislação não permitia, como permite hoje. As casas de apostas sérias, elas vão atrás. O problema são os apostadores que agenciam jogadores e tudo mais. Mas, claro, se você evitasse a relação, seria interessante também, né? Tem aquela velha discussão entre o que é legal e o que é moral, né? Enfim. Mais ou menos na época que a Parmalat patrocinava o Juventude e o Palmeiras. Aí todo mundo falou assim, quando for jogar lá o Palmeiras e Juventude, o Juventude vai entregar. Tipo a Ferrari mandando o Rubinho Barrichello abrir pro Schumacher, né? O Juventude foi lá, jogou a Vera, ganhou do Palmeiras. Eu me lembro daquele jogo. Para não ter margem à interpretação. É tipo, se o Bragantino, por exemplo, um dia ganhar a Libertadores e for para uma final de Mundial de Clubes, Bragantino Red Bull contra o Red Bull Leipzig, da Alemanha. Aí vai perder só porque o time é da Alemanha lá e tem investimento maior? É a mesma coisa. É difícil acontecer isso, o Leipzig ganhar a Champions League e o Bragantino. Hoje é difícil, mas pode acontecer, até porque o Leipzig outro dia foi semifinalista da Champions League. Pode acontecer. Mas, até você achar que os caras vão combinar o resultado porque tem que favorecer. Aí já é outra história, né, Rafael? É outra história. Nós temos o problema dos impedimentos dos regulamentos e da própria regra. Não sei se você se recorda, a Crefisa quis patrocinar o uniforme dos árbitros. E isso é proibido. É bem claro no texto da regra que os árbitros poderão ter os seus uniformes, não tinha, hoje pode, com patrocínio, desde que não tenha conflito de interesse entre os disputantes. Não se refere ao fornecedor de material esportivo, mas o patrocinador master. E na época não tinha patrocínio a camisa dos árbitros, a Crefisa quis patrocinar a camisa da arbitragem e todo mundo ficou quieto. Eu me lembro que eu comprei uma briga, eu falei, não pode, eu tô louco, eu sei que tem esse detalhe do regulamento. Até que houve um pedido expresso da FIFA para que a CBF fizesse a interpelação para a Federação Paulista, proibindo os árbitros de usarem o patrocínio da Crefisa. E ainda mais Crefisa, que o pessoal adora falar que tem teoria da conspiração, né? O Pix e tal. Patrocinando a camisa do árbitro. O Pix da Leila, o Pix da tia Leila, que os caras falam. Imagina, ia desmerecer até o trabalho do Abel Ferreira e do futebol do Palmeiras. O cara fala, tá vendo? Só ganhou porque o árbitro é patrocinado pela Crefisa também. Então, é esse tipo de cuidado que se tem que ter com a imagem do produto. Mas eles iam deixar, que a FIFA foi acionada, senão eles deixariam aqui no Brasil. Olha, o José Silva Momentos Fantásticos. Boa tarde, Alex. O problema da arbitragem é que, curiosamente, erra sempre contra os mesmos times, como contra o Santos. Veja se erram contra o Flamengo ou para o nosso rival. Por que será, né? O Marcos Vinícius, o Santos tem que fazer 2, 3 gols todo jogo, sempre. O Ocimar Souza mandou bom dia aqui, abraço, Alex. Aliás, eu estava falando com o Ocimar, que é lá de Amparo, né? Mês que vem sempre faço um pit stop em Bragança. Aliás, um abraço para meus amigos Sérgio Loredo e Alessandro Sabella, que são aí de Bragança Paulista. Eu, antes de ir para Águas de Lindóia, faço um pit stop numa padaria bem famosa que tem em Bragança aí, que eu paro lá para almoçar. 9 de julho? É essa mesmo. Eu sempre paro lá, né? O Pirata, meu cachorro, desce, faz um xixizinho ali na calçada, não, no meio fio, porque ele é educado, né? Eu vou parar lá, fazer o almoço e depois seguirei para Águas de Lindóia, tá certo? E retransmito o seu abraço ao Loredo, estaremos juntos, eu, o Sérgio Loredo e o Silvio Loredo, comentaremos pela Rádio Futebol Total, Santos e Bragantino. É isso aí. Loredo é um amigo do tempo da ESPN, como também o Alessandro Sabella. O Milton Augusto de Oliveira, santista de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, mandou bom dia aqui, ele é sócio rei. Quem eu não li ainda? O Cadu eu não li ainda, deixa eu achar aqui que eu fui atualizar a mensagem, achei o Cadu aqui. Alex, quem deve ter falado para o Veloso que o Marcos Leonardo estava vendido foi provavelmente o ex-goleiro Marcão, que é amigo desse empresário e foi agenciado por ele. Também tive essa impressão aí, mas ele falou, o empresário disse que não está vendido, então vou acreditar até segunda ordem. O Edivaldo Landim, Alex, pergunta sobre essa linha feita manualmente. Não teria que ser um programa tipo Tira-Teima da Globo?
Acho que o Rafael falou um pouquinho já sobre esse negócio da linha, mas quer completar alguma coisa, Rafael? Sim, só para não ficar dúvida, o software permite que você trace as linhas. As linhas são colocadas manualmente pelo VAR, o ajuste da linha. E para você parar de onde partiu a bola até onde que está a posição parada do jogador, aquele frame, aquela divisão da imagem, aquele momento certo, é complicado. A FIFA quer acabar com esse tipo de discussão, criando um impedimento por inteligência artificial. Um conjunto moderno de sensores foi testada na Copa Árabe, funcionou, foi em novembro do ano passado, funcionou legal, e agora ela quer, nas competições sub-20 que está realizando, fazer os últimos ajustes para convencer os países que participarão da Copa a usar já isso na Copa do Mundo do Catar. Qual que é a diferença? Assim como você tem aquele sensor da bola, que quando ultrapassa a linha de meta, avisa o árbitro que foi gol, você teria um conjunto de sensores que, quando se tivesse à frente da linha da bola, o sensor avisasse o software do VAR, que indicaria, olha, está em situação de impedimento, a linha automaticamente apareceria e o VAR teria apenas o trabalho de avisar o árbitro. Foi marcado um impedimento, não mais o VAR para traçar a linha. Até porque você tem muita gente na cabine para discutir a linha ou não. Em algumas partidas, principalmente Copa do Brasil ou Libertadores, você tem o VAR, a VAR 1, a VAR 2 e a VAR 3. A tomar banho, né? É quase um Avatar, aquele filme que vai voltar aos cinemas em breve, versão 2 e 3 aí, continuação. Aí o cara vai dizer, precisa do óculos 3D para ver o VAR funcionando direitinho. O seu Sino está dizendo aqui, ó, Veloso como comentarista já é um blefe, imagina dando furo de reportagem, meu Deus. O Júnior Du, é nada, Alex, esse empresário começou a trabalhar para o Marcos Leonardo no ano passado, em junho. Antes, o Marcos Leonardo era da empresa da Marisa Lígia. E o jogador deve uma grana para ela. A Marisa Lígia é a empresária do Robinho, né, e de outros jogadores aí, do Santos, inclusive. Acho que até do Ângelo, se eu não estiver equivocado. Quem mais? Quem eu não li aqui ainda? O Léo Anjos, jogo é às 9 da noite, hein? Isso, que eu falei errado? 9 da noite, 21 horas deste sábado. Eu até não posso errar, porque senão eu vou chegar muito cedo na Vila ou muito tarde, então lá estarei às 9 da noite. O João Carlos Ramos, os maiores desfalques do Santos é quando Bustos escala Goulart e Angulo, ou os dois juntos. Joaquim Raimundo, boa tarde, Alex. Preocupa muito o Johan do Bragantino, mas a vitória é certa, dependemos muito do VAR, vergonha. O Fabiano Ionto está dizendo, excelente entrevista aqui com o Rafael Porcari, parabéns, obrigado. Fabiano, estamos aqui para esclarecer e não para confundir as pessoas ou não tentar impor a nossa opinião, tá certo? O João Carlos Ramos, isso é verdade, no jogo contra os Tricas, no início do lance, houve falta onde o Alisson pegou uma bola com a mão antes de sair do campo, teve aquela fila do lateral invertido, do pênalti na sequência e tal. Aliás, a gente estava comentando aqui sobre a vaidade da arbitragem, e essa moça que apitou o Santos, os São Paulinos ontem estavam todos bravos por causa do pênalti que não deram no jogo do Botafogo, acho que em cima do Caleri. Mas aí eu achei engraçado, ninguém lembrou dos 3 pênaltis, ou 2 reconhecidos pelo menos pela federação, né, que a dona Edna deu aqui na Vila Belmiro. Então é engraçado, até treinador é muito engraçado, isso serve para o Bustos também. O dia que alguém ajudar o Santos, eu quero ver se ele vai chegar na coletiva e dizer, me ajudaram dessa vez. Ninguém agradece quando o árbitro o VAR ou o árbitro é favorável, tem isso tudo, né? Mas a Edna sumiu, né, Rafael? Desapareceu. A Edna, ela teve problemas particulares, desde o falecimento do pai dela no ano passado, mexeu com ela psicologicamente, emocionalmente. Ela passou por problemas de relacionamento íntimo muito sério e quando voltou a apitar, não voltou legal. Ela ser escalada num jogo importante como Santos e São Paulo, não estando bem de cabeça, é prova que todos estão errados. A árbitra que tem que dizer, olha, me escala de um jogo de menor impacto como Série 3, me põe numa categoria de base para dar uma treinada e
voltar a pegar ritmo de jogo. E quem escala, como a Ana Paula de Oliveira escalou, parece que escalou a moça para queimar ela, né? Depois a Edna, inclusive, ela apitou Primavera de Indaiatuba e Portuguesa. Cometeu erros gravíssimos que custaram a classificação do Primavera. Cidade de Indaiatuba, a Edna tem que passar longe, não pode entrar lá. E hoje, ficou um tempinho parado e hoje está voltando na Série B do Brasileirão. Realmente ela não passou por uma boa fase e também não é tudo aquilo que falavam, né? Existe muita questão de marketing, de procurar. Você tem carência por ídolos, por referências. Na arbitragem não é diferente. Nós não temos um árbitro que é ídolo, que todo mundo respeita. Você tem personagens. Você tem o Daronco, que é fortão, mas fraqueja dentro de campo. Você tem caricatos como o Ricardo Marques Ribeiro, que se aposentou, né? Se aposentou, ainda bem, né? Pro bem do futebol. Mas queriam fazer algo que a Edna não era. Ela era uma árbitra razoável. Ótimo, nada mais do que isso. E acabou tudo isso, a pressão sobre ela foi muito, ela não aguentou. Muito bem, o Léo Anjos está dizendo aqui que está aparecendo na descrição, então não reclame comigo, corneta o cornetinho aqui, o Felipe Brandão, ele que botou 21h30, ele queria que eu chegasse atrasado no jogo com 30 minutos do primeiro tempo, então depois na descrição do vídeo você coloca 21 horas lá e não 21h30, então tá certo, não briguem comigo, hoje nessa eu não tenho culpa, tá certo? Obrigado, Léo, pela mensagem. Agradecer aqui, a gente já está na reta final do programa. O Ervaldo Pires, uma arbitragem nos Jogos do Santos sempre foram presentes de grego, desde longos tempos. O Maurício Sindice Hernandes, muito bom, comentarista de arbitragem, quando teremos árbitros profissionais. Tarcísio Freitas, boa tarde, acho que deviam rever a regra do impedimento, deveria ser marcado só se o jogador estiver totalmente à frente do último homem. Então, Rafael... Essa é uma proposta da Bruno que vem. Ah, é? O Arsene Wenger, que foi treinador do Arsenal, ele é consultor da FIFA. Ele tem um cargo lá para desenvolvimento de novas ideias para o futebol. Uma das propostas dele é que um jogador só seria considerado impedido se todas as partes do corpo estivessem à frente do seu defensor, dos dois últimos homens. Então você não vai analisar mais se é o pé na frente, se a parte jogável ou não. Se é todo o corpo dele. Uma mudança dessa faria uma revolução no futebol e, evidentemente, nós teríamos muitos gols. Foi discutido isso na reunião do board no Catar, segunda-feira, e ficou como proposta para 2023-2024. Isso faria com que, por exemplo, as defesas tivessem que apurar ainda mais as suas linhas, né? Talvez puxasse a linha mais para trás, quase que perto do goleiro, perto... Aliás... Ainda bem que eu lembrei de linha. Eu queria perguntar um negócio aqui pro Rafael Porcari. Eu sei que a gente tá com o tempo estourado. Aliás, agradecer todo mundo que mandou mensagem. Quarta-feira, Rafael, no CT Rei Pelé, no Santos e Água Santa, no Sub-20, não sei se você chegou a ver os lances pelo Eleven Sports, mas no canal do YouTube da Federação tem o lance. Em 2 oportunidades, o árbitro deu tiro livre indireto pro Santos. Em 2 lances... O jogador do Santos bateu falta dentro da área. Eu juro por Deus, eu não via isso desde o Arnaldo no Santos e Flamengo em 83. Tô brincando, claro que vi depois. Mas existe isso ainda na regra? Tiro livre indireto dentro da área em lance que, em tese, a pessoa diz, é pênalti, não é pênalti. Então eu vi dois desses lances. Isso é correto ainda, Rafael? Caramba, congelou, Rafael. Na hora que eu ia fazer essa pergunta, vê se ele descongelou, o Felipe Brandão. Caramba, vou ficar com essa, vou ficar devendo essa. Tira ele da tela aí, vamos ver se ele descongela. Tira, isso, põe eu aqui de novo. Esse é um negócio que eu acho que eu vou ter que ir embora sem dar essa resposta. Se ele descongelar, a gente volta aqui. Juro pra vocês, 2 vezes lance de tiro livre indireto dentro da área. Era lance de disputa, o cara levantou a bola, ou não dá nada, ou dá pênalti, né? Não voltou, Rafael? Caramba, então congelou o Rafael Porcari. A gente vai falar. Hã? Não entendi. Ave Maria, que coisa. Estourou um poste. Ele mandou uma mensagem no WhatsApp. Explodiu um poste lá em Bragança Paulista. Ai, olha, vou te contar, viu? Vou te contar. O cara tá contando aqui
Eu acho que foi o espião do VAR que foi lá explodir o poste na casa do Rafael Porcari para ele não continuar no programa aqui. Mas olha, 90% das nossas dúvidas foram dirimidas na entrevista com o Rafael Porcari. E quem quiser continuar achando que o Santos não tem razão de reclamar da arbitragem, assista e ouça a voz de quem já trabalhou lá na arbitragem. Daqui a pouco eu mando uma mensagem para o Rafael para saber se está tudo bem com ele lá. Então vai ficar essa dúvida. Depois eu mando o WhatsApp para ele, pergunto e falo talvez no pré-jogo do Canal 10 aqui neste sábado, provavelmente, ou ainda nesta sexta-feira. Acho que deu certo, né? Deu pra gente esclarecer bastante coisa aí com o Rafael Porcari, comentarista, ex-árbitro de futebol também, tá certo? Queria agradecer a todos que estiveram conosco aqui neste Esporte em Destaque desta sexta-feira pós-feriado. Agradecer também ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, produção e edição. E como eu disse a você que nos viu aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Segunda-feira a gente está de volta por aqui com toda a análise do jogo Santos e Bragantino neste sábado, 9 da noite, na Vila Belmiro. Lá estarei, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.